Bom, essa é a quarta aula do curso de Programação Web. Nessa aula nós vamos dar uma passada nos principais componentes disponíveis na interface do Visual Developer. Vou começar com os componentes que a gente já mexeu na última aula. Temos aqui o Textbox. Textbox é um componente utilizado para permitir que o usuário interaja com a aplicação digitando algum texto. As propriedades interessantes do Textbox são o text, que define aquilo que será o que estará digitado na caixa de texto, ou o valor inicial dessa caixa de texto. E lógico, todos os componentes que nós vamos utilizar precisam ser identificados. Então o ID indica o nome do componente. Esse nome é usado tanto na interface para identificar o componente quanto no código fonte. Aqui eu tenho o segundo componente, que é um label. O label permite apresentar informações. Aqui está o código correspondente ao label no ASPX. A aparência dele na área visual é este aqui. E as propriedades que me interessam, ou a única propriedade interessante aqui é a propriedade text, que define o texto apresentado no label. O label, ao contrário da caixa de texto, não impõe uma interação com o usuário. Ele mostra um resultado que é definido em código. Aqui eu tenho o botão, que é uma outra interface para o usuário, está definido aqui em botão. O botão permite que o usuário reaja, gere um evento, que é relacionado normalmente com uma função. E a propriedade que me interessa é o text, o ID, como sempre. E aqui em evento, o evento clique, que é o que acontecerá quando o usuário pressionar o botão. Um duplo clique no botão provoca automaticamente a criação da função button click em text ASP VB, quer dizer, no arquivo que armazena os códigos. E observe que ele está relacionado com o button click. Ok? Para a gente dar uma olhada no código aqui, vamos voltar lá. Além desses componentes, eu vou falar de mais um componente interessante, que é o listbox, drop-down list. Eu vou arrastar ele para cá. O drop-down list permite que o usuário selecione entre itens previamente definidos ou itens que são trazidos de uma conexão com um banco de dados. Como a gente vai falar em conexão de banco de dados numa aula seguinte, aqui eu vou só editar os itens e definir manualmente um item chamado teste1 e vou definir um valor 1 para ele. A propriedade teste define aquilo que vai aparecer para o usuário no campo. A propriedade value, o que será armazenado caso aquela opção seja selecionada. Vou clicar, vou adicionar mais um item chamado teste2 com valor 2. E por fim, um último item chamado teste3 com valor 3. Certo? Bom, aqui no botão enviar, eu vou relacionar com uma função que vai... propriedade aqui que é o nome do botão. Vou chamar de drop-down list teste1. Se eu ir lá no aqui... Então, list teste1 tá aqui. Opa. Aqui eu tenho então a forma de criação manualmente. Drop-down list é similar ao select em HTML. E aqui eu tenho um código de exemplo onde eu pego a propriedade text do label, vai ser igual a string bom dia, mais a propriedade text do nome, mais a propriedade text do drop-down list. Vamos ver o resultado.
Ok, compilando, criando o diretório. Construção bem sucedida. Preparar para executar. Vamos lá, tá quase. Será que deu? Aqui. Então aqui eu posso escrever, por exemplo. Você observe que a propriedade texto definida com digit aqui fica previamente definida aqui, né? Com valor já redigido. Eu vou colocar o nome aqui, José. E a propriedade da caixa de texto, teste 2, faz com que ele fique bom dia José, que ele trouxe da text box, e o número 2 que ele trouxe do drop down list. Observe que ele não traz o texto, mas ele traz o value que foi definido lá também. Ok? Já já a gente continua.